Amém. Meus irmãos, tem um salmo que diz assim, você deve conhecer bem, que diz, um choro pode durar uma e a alegria vem. Você sabia que a alegria de uma noite na minha vida já veio em um culto? Em uma conversa que eu tive com alguém, a alegria veio. Porque eu não posso associar essa alegria que vai vir ao amanhecer do dia. E eu quero te explicar nessa noite o que Deus ministrou ao meu coração sobre isso. Eu não vou falar sobre isso, mas eu quero te dar uma dica para que você preste atenção sobre aquilo que Deus quer falar com você, não só hoje, mas sempre. Por que a alegria veio para mim em um culto? Em uma conversa com um irmão? Porque quando se fala de noite, de escuridão, ele está atrelado também à ignorância. E quando fala de luz, está falando de conhecimento. Então, num culto, eu cheguei debaixo de uma noite muito grande na minha vida, mas era por uma ignorância que eu estava passando e eu não sabia de algo. Mas de repente aquela palavra veio ao meu encontro e ela trouxe luz para mim. E naquele culto amanheceu para mim. E já aconteceu também de uma noite muito terrível da minha vida, numa simples conversa com um irmão, uma palavra que ele falou, que eu não sabia, o choro durou uma noite, mas a alegria veio pela manhã. Então, numa ministração, num culto, você chegou aqui e de repente está passando uma noite. E uma palavra que você ouviu, uma frase aqui, um versículo que saltar daqui, e você está com o seu coração aberto, o dia amanheceu para você. Você saiu daqui, chegou debaixo de uma noite, mas você diz assim, o choro durou uma noite. Hoje a noite acabou, mesmo você chegando à noite aqui, mas o dia amanheceu para você. Porque algo Deus falou com você e você disse, cara, era isso que eu precisava. Minha vida começa a mudar. Por isso que o culto, a Bíblia, é importante nós lermos ela sempre. Por mais que você já tenha lido toda, leia de novo. Porque tem algo que Deus vai falar com você, que você não viu na primeira vez que você leu. Né? Às vezes a gente vai citar um versículo, por exemplo, um versículo que é muito conhecido. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas tem muita coisa aí. Cara, o Senhor é meu pastor. Fala com calma. Deixa o Espírito tocar em você para você ver. Ele é o meu pastor. Nada me faltará. Há uma diferença grande entre eu falar uma coisa corrida e deixar que aquele versículo faça parte da minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria que alguém trouxesse um copo d'água para mim. Brincadeira. Mas se alguém puder trazer um copo com água para mim, por favor. Já foi pegar ali, pastora? Tá? Por que eu estou falando isso? Para que quando você chegar em um culto, em uma conversa com alguém que é de Deus, que tem algo de Deus para a sua vida, preste atenção. Porque aquela pessoa pode falar algo e você está passando por uma noite muito difícil e aquela palavra, aquela frase, você... Cara, a minha alegria veio agora. Eu senti algo aqui dentro de mim, uma alegria. Já aconteceu com vocês? De você estar num culto ou conversando com alguém, ela falou algo e mexeu com você dentro? A minha alegria chegou, amanheceu para mim. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, vamos ler no livro de Neemias. Gosto do livro de Neemias. E eu tenho uma pequena mensagem para passar para você. Aleluia. Livro de Neemias. Quantos acharam? Capítulo de número 6. Se você puder abrir a sua Bíblia. Neemias, capítulo 6. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Quantos acharam? Neemias, capítulo 6.
versículo de número 1. Neemias 6, 1. Diz assim, ó. Neemias capítulo 6, versículo de número 1. Diz assim, ó. Tendo ouvido Sambalate, isso não é um nome bom para dar para os filhos, né, irmão? Sambalate, Tobias e Gésem, o arábio, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. O versículo de número 2 diz assim, ó. Sambalate e Gésem mandaram dizer-me, olha o que esses caras dizem, porque nós vamos conversar acima dessa pergunta, dessa voz aqui que soa para Neemias. Eles dizem assim, ó: vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam-me fazer o mal. Versículo 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer, eu gosto dessa resposta de Neemias, que ele diz assim, ó: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que desceria? Aliás, por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E o versículo 4 diz assim: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Aleluia. Acho que Neemias, para mim, é um dos líderes mais fantásticos da Bíblia. A maneira que ele conduziu esse trabalho de reedificar os muros de Jerusalém, desde o capítulo 1. E aqui eu queria falar especificamente sobre essa voz. Essa voz que bradou para Neemias enquanto ele estava lá em cima no muro e disse assim: vem, ei Neemias, vem cá, vamos nos encontrar. Alguém que estava envolvido em uma obra. E a resposta de Neemias nos dá uma lição de alguém que está centrado naquilo que está fazendo. Ele tem uma plena convicção daquilo que ele está fazendo, a ponto de que ele não abre mão daquilo que Deus pediu para ele fazer. E ele é muito enfático, e ele diz assim: eu estou fazendo grande obra, eu estou fazendo grande obra, eu estou fazendo grande obra. Eu queria falar sobre isso, sobre essa voz que quer nos roubar, que quer nos tirar do nosso chamado. E houve uma perseverança nessa voz. 4 vezes a Bíblia diz que ele bradou: vem, desce, mas ele continuou lá, organizando, falando para o povo: olha, a gente precisa colocar argamassa aqui, traz pedra, coloca aqui. Vamos precisar arrumar aqui, e como é que está o trabalho aí perto da sua casa? Vamos ajudar todo mundo aqui, o pessoal está armado aí, porque enquanto uns trabalhavam, outros estavam armados, e enquanto uns estavam trabalhando também, eles estavam armados também, porque por causa do inimigo. Enquanto houver coisas mal resolvidas dentro de nós, não vamos saber o que está acontecendo fora. Então, enquanto tem coisas mal resolvidas dentro de nós não vamos conseguir saber o que está acontecendo fora. E Neemias, esse cara, ele era muito resolvido dentro dele, porque ele sabia que algo queria roubar a atenção dele. Aquelas vozes, elas queriam roubar a atenção dele. Então, se nós estivermos mal resolvidos dentro de nós, com certeza, qualquer voz que bradar nos nossos ouvidos, ela vai roubar de nós a nossa atenção. Então nós precisamos se ajustar dentro de nós, para que eu comece a enxergar as coisas que estão acontecendo fora. Você quer ver como a sua vida muda? Você quer ver como que a sua vida muda? Pare de culpar as pessoas. Pare de culpar as pessoas. Você sabe que esse sistema de culpa, ele vem desde o Éden, né? Você sabe disso, que Adão colocou a culpa em quem?
na Eva. Mas por quê? Porque tinha algo mal resolvido dentro dele. Então, quando as coisas estão mal resolvidas dentro de nós temos por tendência a culpar os outros, a achar alguém para nós culparmos, porque as coisas já estão mal resolvidas dentro de nós. E aí, quando nós não sabemos tratar, cuidar as nossas emoções e os nossos problemas, nós culpamos os outros. Porque ninguém do lado de fora vai resolver aquilo que precisa ser resolvido dentro de mim e dentro de você. É nós. Alguém pode até dar uma palavra de direção para a minha vida, mas eu preciso pegar essa palavra e colocar ela dentro de mim. E Neemias tinha essa convicção, porque essas vozes não conseguiram roubar dele aquilo que Deus tinha colocado dentro dele. O chamado dele era o quê? Construir os muros. E houve oposição para que ele parasse aquela obra. Apesar de que a Bíblia diz que quando estava na metade do muro, o povo estava empenhado em trabalhar. Então, tudo aquilo que nós estamos envolvidos, sempre vai ter vozes que vão querer nos roubar de um lugar que Deus nos colocou, não foi o homem. Aleluia. Quem colocou Neemias lá para construir o muro? Deus. E aquelas vozes queriam tirar ele de um lugar onde Deus tinha colocado ele. Mas ele sabia que aquelas vozes eram vozes traiçoeiras. Queriam roubar ele de um propósito que Deus tinha colocado ele naquele lugar. Então, se nós, assim como Neemias, não tivermos bem resolvidos dentro de nós, essas vozes vão nos roubar de um propósito que Deus colocou sobre nós. Eu particularmente tenho um conceito de libertação. E eu acredito que uma das coisas da libertação é começar por organizar as nossas emoções e trazer a verdade para dentro dela. Organizar as minhas emoções e trazer a verdade para dentro dela. Porque as minhas emoções, elas começam a se organizar quando eu trago a verdade para dentro dela. Quando eu trago a verdade para dentro dela. O que Jesus disse? É um versículo muito conhecido. Mas existem verdades profundas que ele diz assim, João 8:32, ele diz assim, e conhecereis a verdade. E quando aqui a palavra conhecer é alguém que se dispõe a ir buscar a verdade. Então, libertação também é um processo de pegar as minhas emoções e trazer a verdade para dentro dela. Ele diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, libertação começa em trazer a verdade para dentro das nossas emoções. Vocês estão me entendendo? Essa voz, ela vem no material para atingir o nosso emocional. Neemias estava cansado porque era um sol fadigante e era uma muralha, não era um muro, não era um muro de um quintal, era um muro de uma cidade. E essa voz queria abalar ele, atrapalhar aquilo que Deus colocou dentro dele. Você crê que Deus colocou um chamado dentro de você? Me ajuda aí, você crê ou não? Crê que Deus colocou um chamado dentro de você? Então entenda que vai ouvir vozes que vai querer tirar você de uma posição que Deus te colocou. E nós precisamos estar resolvido dentro de nós. Aleluia! Porque senão facilmente nós vamos descer desse lugar que Deus nos colocou. Seria trágico se Neemias, Neemias, vem cá. É rapidinho, é assim. É coisa rápida. Não vai demorar muito não, é só uma conversa. Ele estava abortando os planos de Deus. Essa voz, ela age dentro da nossa necessidade.
E ela, se você não tiver cuidado, ela vai te confundir. Ela vai atrapalhar o teu chamado. Aleluia. Uma vez que você sai do seu propósito, e isso eu sei na pele o que eu estou falando para você, uma vez que você sai do seu propósito, você não volta tão facilmente. Por isso, querido, se você saiu hoje, volte para o lugar que Deus te colocou. Se você não saiu, se existe uma voz querendo te roubar de um lugar que Deus colocou, permaneça nesse lugar. Continue firme, sentando tijolos, colocando pedras, mas continue lá. Obrigado pela sua empolgação. Continue lá. Eu não saí lá daquele palácio lá para vir para cá, para me descer e ficar conversando com quem não tem um compromisso com Deus, me colocou dentro de mim. Neemias sabia disso. Eu fiz uma longa viagem, eu vivia no meu conforto, eu vivia dentro de um palácio, vivia muito bem, obrigado. Eu não saí daquele lugar para vir aqui e ouvir uma voz que quer me tirar de um lugar que Deus me colocou. Eu não. Algumas pessoas que estão ao nosso redor, e elas vão nos querer nos esmorecer e desanimar. E Neemias sabia disso. Esses caras querem me esmorecer, eles querem me desanimar. É mais ou menos assim: você começa a fazer algo com muito gás, e aí depois você dá aquela paradinha para descansar, você vai comer, aí dá aquela relaxada e diz assim: mano, vamos deixar para fazer amanhã? Isso aqui me bateu uma moleza agora. Já aconteceu com você? Você foi com tanta vontade, com tanto gás, não é verdade? E quando você pensa que não, você parou, porque uma voz atingiu você. Você está cansado. Cansaço não é para nós desistirmos, é para se descansar. Diga isso para o seu vizinho. Diga para ele assim: cansaço não é para você desistir, é para você descansar. Quantos estão me entendendo? Aleluia. A voz, essa voz, ela, além de te tirar do alvo, ela vai retardar o que Deus tem para a sua vida. Imagine aí, Neemias tinha 52 dias para construir a obra, 52 dias. Então ele não podia descansar, ele não podia parar ali, na verdade. Ele sabia que ele não podia parar. E se ele parasse, principalmente por causa daquela voz, ele ia tirar do alvo, ia retardar aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele ia parar umas horas, um dia, quando ele chegasse, os irmãos estavam tudo o quê? Tudo descansando, dormindo, relaxando. Quando Neemias chegava, opa, voltei. Aí, Neemias, agora não vai ser mais 52 dias, vai ser 60, 70 dias, porque nós paramos. Consegue compreender que essa voz ela é perigosa? Consegue entender que você precisa estar centrado? Eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou fazendo uma grande obra. E eu não sei qual é essa grande obra na sua vida. Talvez seja Deus te mudar, me mudar. Porque nós pentecostais sempre dizemos: Deus tem uma grande obra na tua vida, viu? É ou não é verdade? Mas às vezes essa grande obra é mudar você. É ou não é uma grande obra? E como é? Diga aos casados. Como que é fazer essa grande obra? Mas a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra, ele vai deixar pela metade. Aleluia. Amém? Amém não. Tá. Vocês estão ligados na Bíblia. Aquele que começou a boa obra vai
Ele vai completar. Diga para o seu vizinho assim, não tenha vergonha não, diga para ele assim, eu estou em obras, mas ele vai terminar a obra. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Às vezes a gente que é casado tem que colocar assim uma placa, assim, ó, estamos em construção, viu? Estamos em construção, para um olhar para o outro. Nós estamos em construção. Às vezes, nós fazemos planos, começamos a trilhar esse plano. De repente, vem essa voz. Neemias traçou esse plano. Ele disse, olha, 52 dias nós vamos acabar esse muro. Em 52 dias. Esse é o plano. Você já traçou um plano? Você já fez um plano para esse ano? Ou você tem um plano para a sua vida? Você já parou no meio desse plano? Você já abortou ele? Neemias tinha esse plano. E quando eles disseram, ei, desce daí, Neemias disse, não, eu tenho 52 dias para construir esse negócio aqui. Eu tenho um plano. Eu não posso parar, essas vozes não vão me parar. Às vezes você está para ser promovido no seu trabalho. Aí vem aquela voz com um meio mais rápido para você ser promovido. Vamos dar um jeitinho aqui. Você pode ser promovido mais rápido. Que perigo. Que problema que pode ser essa voz para a nossa vida. Quantos estão me entendendo? Tudo que nós precisamos não está na nossa necessidade psicológica, muitas das vezes. Ela está em nós acreditarmos que Deus tem algo para a nossa vida. Você sabe o que muitas vezes, não foram poucas, muitas vezes, que me fez caminhar mais um passo, foi a convicção de um chamado, só isso. Parece até loucura, mas de verdade, teve vezes na minha vida eu tenho um chamado. Foi por Deus muitas das vezes, foi pela minha família muitas das vezes, mas já teve vezes que eu continuei porque eu disse, eu tenho um chamado. Eu tenho algo para fazer. É simples, mas é uma grande obra. No conceito de Deus, é uma grande obra. No meu conceito, no seu conceito, talvez seja uma coisa simples. Ah, ninguém quer saber disso. Não é não. O mais simples desejo que Deus colocou dentro do teu coração, no conceito de Deus, é uma grande obra. É uma grande obra. É uma grande obra que vai beneficiar famílias. Você imagina aí, quando o pessoal voltou para Jerusalém, as muralhas construídas. Como foi isso, cara? Todo mundo ficou abismado, 52 dias, como assim? Com a graça de Deus. Essa voz, ela vem principalmente para te confundir. Ela vem para te levar ao mesmo lugar onde muitos estão. Ele quer tirar Neemias do lugar porque alguns já estão lá. Alguém liberto, ele sabe que após o seu trabalho no Senhor, há uma recompensa no Senhor. Neemias diz, não, aqui eu não vou parar, porque eu tenho uma recompensa, não é de homens, não é do governador, não é do rei, a minha recompensa é dos céus. Eu estou fazendo algo pela minha pátria. Olha o que Colossenses diz, eu gosto desse texto, e muitas das vezes eu tenho que recorrer a ele, para entender o que eu estou fazendo, e para quem eu estou fazendo. O texto diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 23, Colossenses 3, 23 diz assim, ó, tudo quanto fizerdes, tudo quanto fizerdes, olha para mim aqui, tudo quanto fizerdes, o que você faz? Olha o que eu vou te dizer agora, tudo está incluso na igreja, na comunidade que você está, aquilo que você faz na comunidade que você está, aquilo que você faz no seu trabalho, aquilo que eu faço na minha casa, está incluso isso também. Tudo o que você fizer. Você vai colocar a mesa para a sua família, para eles jantarem, almoçarem, ter alguma refeição. Tudo. Você vai passar lá a roupa do seu marido. Tudo quanto fizerdes.
Isso está incluso. Você pode até não gostar, mas está incluso. Fazei-o de todo coração. Não é fazer de qualquer jeito. Vamos colocar, traz uma pedra aí. Essa pedra aqui não encaixa direito. Neemias, não vai dar para colocar essa pedra aqui. Não, coloca aí. Eu quero saber de acabar esse serviço. Eu não quero ter trabalho. Vamos acabar porque o prazo é 52 dias. Peraí, dá a pedra? Não dá. Vamos cortar ela um pouquinho, vamos encaixar. Vamos fazer a coisa com todo o coração. Vamos colocar o nosso coração nisso. E eu confesso para você que você pode sair daqui, chegar em casa com isso na mente, mas daqui a um mês você pode esquecer isso aqui. Então esse tipo de versículo ele tem que estar muito exposto para nós, porque uma hora ou outra eu não vou mais fazer de todo o coração, eu vou fazer por obrigação, eu vou fazer porque eu quero me mostrar para alguém. Aí eu volto para cá, espera aí, eu faço uma autoanálise, eu não estou fazendo de todo o coração, estou fazendo para as pessoas, não, Senhor, me perdoa. Eu quero fazer de todo o coração isso aqui. Eu quero colocar a mesa para a minha família. É a minha família que vai almoçar aqui. É a minha família que vai jantar. Senhor, muito obrigado que eu tenho uma família. Você começa a colocar o coração nesse negócio. O que você faz dentro da igreja? Você coloca o seu coração. Diz, eu faço isso aqui. Você pode estar até fazendo hoje em dia porque o pastor pediu. Ou faz porque é legal. Não, você diz, agora eu vou fazer de todo o coração isso aqui, eu vou colocar meu coração nesse negócio, aleluia. Você se empolga com isso? Não, irmão. Eu me empolgo com essas coisas, porque me revê os meus conceitos, sabe? Revê os meus conceitos, irmão. Talvez você não seja verdade, talvez você não seja como eu, mas os meus conceitos, muitas das vezes, eles vão se perdendo. E eu tenho que recorrer a esse manual. Eu tenho que recorrer a ele. Cara, eu não estou fazendo de coração, eu vou voltar. Eu não estou fazendo as coisas para o meu filho de coração, não estou fazendo as coisas para minha esposa de coração, eu vou voltar. Eu preciso voltar, Senhor, me perdoa, porque eu preciso colocar o meu coração nesse negócio. Me ajuda aí, irmão. Dá menos glória a Deus, pelo amor de Deus. Obrigado pela sua empolgação. Tudo quanto fizer de fazer de todo o coração, como para o Senhor, eu vou fazer de tudo que eu fizer, eu vou fazer de todo o coração. E para quem eu vou fazer? Ele está dizendo aqui, como eu vou fazer e para quem eu vou fazer. Eu não vou fazer, claro que eu vou fazer por causa da minha esposa, mas eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor. E aí quando você diz assim, você que toca, você diz assim, você está tocando para o Senhor, aí você diz, opa, você está tocando para quem? Para o Senhor? Como é que você vai? Aí você põe a excelência. Como você está fazendo como se fosse para quem? Quando você faz como se fosse para os homens, você faz de qualquer jeito. Quando você não tem a mentalidade que... E isso a gente pode perder rapidamente. Por isso que de vez em quando a gente tem que rever os nossos conceitos. Vamos lá. Faça como se fosse para o Senhor e não para homens. Aí ele diz algo interessante aqui, pastor, eu faço para o Senhor e eu não quero recompensa não. Mas Deus diz assim, escuta, cientes de que recebereis do Senhor. De quem? Do Senhor. Aí você diz, pastor, até hoje eu não recebi nenhuma recompensa. Talvez você não está fazendo para o Senhor, você está fazendo para os homens. Porque a Bíblia não mente. A Bíblia não mente. O que eu tenho que fazer? Só rever meus conceitos e colocar o meu coração nisso. Só isso, irmão. E é normal isso. Entenda que é normal nós cairmos nesse desleixo. Volta. E começa a alinhar as coisas. Recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Eu já estou terminando. Glória a Deus. Tá. Geralmente o pessoal diz, mas eu entendi, a senhora deu glória a Deus pela palavra. Vamos lá, para a gente, por mais que você esteja passando por um problema ou dificuldade, não se esqueça, você está em um lugar que outros não estão. Você está em um lugar que outros não estão. Deus te colocou
naquele lugar. Logo após isso, talvez você não esteja no lugar, mas logo após isso, Deus tem um plano para a sua vida, e eu gosto disso. Eu gosto desse negócio. Diz assim, ó, Deus tem um plano para a tua vida. Sabe o que me dá a entender aqui? Que o meu Deus não é um Deus de improvisos. Ele sabe o que ele vai fazer. Ele tem um plano. Não é tipo assim, o que foi que aconteceu? Deu errado? Rapaz, e agora? O que nós vamos fazer? Vem cá, Jesus, o que nós vamos fazer, Espírito Santo, aqui? Não, Deus não está. Ele tem um plano para a sua vida. Põe a mão no ombro do seu irmão, dá uma sacudida nele e diz assim, Deus tem um plano para a sua vida. Pastor, eu não estou nesse lugar. Eu não estou nesse lugar. Eu saí desse lugar. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Ó. A questão não é se Deus vai te perdoar pelo que você fez, porque Ele vai te perdoar. Você sabia que o diabo, ele tem mais convicção que Deus vai te perdoar que até mesmo você. É incrível isso. A Bíblia diz que ele crê que estremece. A crença dele. Ele sabe que se você pedir perdão, Deus te perdoa. E ele não tem mais como te acusar. E às vezes você fica, Deus me perdoou? Deus me perdoou. Aí você chega no mesmo dia, pediu perdão de um pecado, aí no outro dia vai falar do mesmo pecado para Deus. O mesmo pecado, a semana toda o mesmo pecado. Você não tem nem convicção e certeza de que Deus te perdoou. Eu gosto disso aqui, para a gente terminar. 1 João 1,9 diz assim, ó, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, diga assim, se eu confessar o meu, não é o dos meus irmãos. Já diminuiu, né? Diga assim, se eu confessar os meus, não é o dos meus irmãos. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra.